Olá, irmãos, tudo bem com vocês? No vídeo anterior, nós estamos falando do livro de Esdras, comparando a reconstrução da nossa vida espiritual e libertação em áreas da nossa vida. Nós vimos no livro de Esdras, no vídeo passado, que o rei parou a obra por causa das calúnias e das coisas que foram inventadas, e comparamos naquele vídeo, especificamente, que aquele rei naquele vídeo é como se ele fosse o inimigo, porque ele tinha um domínio sobre a vida dessas pessoas e ele paralisou aquela obra. E falamos que quem é o rei da nossa vida é o Criador dos céus e da terra e não o inimigo, e ele não tem o poder de paralisar a obra. A obra só para quando nós resolvemos parar por causa das situações ou por qualquer outro motivo. Hoje nós vamos continuar lendo Esdras 5, vamos ler do 1 ao 5. O profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ido, começaram a dar aos israelitas que estavam em Judá e em Jerusalém mensagens que haviam recebido do Deus de Israel, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque. Ouviram as mensagens, então começaram a reconstruir o templo de Jerusalém, e os dois profetas os ajudaram. Quase ao mesmo tempo, Tatenai, o governador da província do Eufrates Oeste, e Setar-Bozenai e os seus companheiros foram a Jerusalém e perguntaram: quem deu ordem para vocês construírem este templo e consertarem estas muralhas? Eles também perguntaram os nomes dos homens que estavam ajudando a reconstruir o templo, mas Deus estava protegendo os líderes israelitas, e por isso os oficiais persas resolveram não fazer nada enquanto não escrevesse sobre aquele assunto ao rei Dário e recebessem uma resposta. Irmãos, aqui nós vamos ver que o povo se animou de novo para reconstruir por causa das palavras que o Criador deu. O que acontece, irmãos, quando nós temos oposições, e nós teremos, infelizmente temos o tempo todo, nós temos que começar a nos apegar às palavras que o Criador nos deu e está nos dando. Aqui o povo, na época, não tinha facilidade de se comunicar com o Criador como nós temos nos dias de hoje. Então, o Criador levantava profetas, pessoas também separadas para esse ofício, para trabalhar para ele, e essas pessoas eram usadas como porta-voz. E aqui nós vamos ver os profetas Ageu e Zacarias profetizando para as pessoas, e as pessoas voltando a ter ânimo para trabalhar de novo. Vamos ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você puder ouvir, vamos falar igual no livro de Josué que nós estamos lendo esse ano. Medita na palavra de dia e de noite, fala da palavra. Quando nós falamos, quando nós ouvimos, quando nós lemos, isso fortalece a nossa fé. E quando nós estamos com a fé fortalecida, nós agimos igual a esse povo, nós voltamos para a reconstrução. Nós voltamos animados para investir na nossa vida espiritual. E isso também faz parte do nosso investimento espiritual. Às vezes, as pessoas gastam rio de dinheiro em coisas que não edificam espiritualmente e esquecem, não que isso seja pecado, mas a nossa prioridade tem que ser a nossa vida espiritual. Quando o espiritual está bem, todo o resto vai bem. E isso que o inimigo não quer, que a gente venha investir na nossa vida espiritual. Então, irmãos, vamos investir na nossa vida espiritual, vamos ouvir mais a palavra, assim como esse povo ouviu os profetas e se animaram. Vamos ouvir mais a palavra, vamos pregar a palavra. Se você de repente tem limitações, comece a conversar com as pessoas sobre o que você tem lido da Bíblia, sobre o que você tem aprendido. Conversa com as pessoas na rua, conversa com as pessoas no trabalho, onde você puder conversar. A oportunidade que você tiver, começa a conversar, porque isso edifica a nossa fé e a nossa vida espiritual. Nós vemos aqui no final que vai falar que os inimigos tentaram fazer alguma coisa, mas a mão de Deus estava sobre eles. Então o inimigo não pôde fazer nada. Porque quando nós nos entregamos, quando nós abrimos o coração e colocamos a nossa confiança no Criador, por mais que haja resistência, porque resistência sempre tem, irmãos. Você vai ler Salmos, o homem segundo o coração
de Deus, Davi. Você vai ver vários salmos dele falando de coisas que traziam angústia para a alma dele de uma forma assim absurda, porque tinham muitos inimigos e constantemente perseguiam ele. Eu creio que a Bíblia não deve nem ter falado de todos os inimigos que se levantaram na vida de Davi, principalmente depois que ele foi ungido, rei de Israel, desde que ele era mais novo. Mas olha, fala de muitos inimigos e de muitas afrontas, e ele sempre ali, como se estivesse chorando aos pés do Criador. Porque quando nós depositamos a nossa confiança no Criador, igual Davi fazia, podemos passar por sofrimento, infelizmente, e angústia, mas isso vai aumentando a nossa fé, isso vai gerando algo novo dentro da gente. E isso faz com que as coisas não paralisem, as coisas continuam fluindo, pode até ser num fluxo menor, mas as coisas continuam fluindo. Então vamos nos voltar para aquilo que o Criador já tem falado para nós. Os profetas aqui eram a própria voz de Deus. Vamos voltar para ouvir aquilo que, independente das coisas que tem tentado nos desanimar de continuar essa obra espiritual na nossa vida, vamos ficar com coisas que o Criador tem falado ao nosso coração, porque isso sim vai nos fortalecer. E sempre vigilantes. Sempre vigilantes. Aqui nós vemos que o Criador estava com eles. Por isso os inimigos novos que surgiram aqui não conseguiram paralisar a obra, ficaram observando para saber o que eles iam fazer. Então vamos ficar vigilantes com as situações e as coisas ao nosso redor e até dentro de nós, e vamos continuar fazendo a obra, porque é difícil, mas a gente vai conseguir em nome de Jesus, amém? Irmãos, aqui terminamos hoje a nossa leitura no livro de Esdras, então fiquem em Cristo e até o próximo vídeo. Tchau!